Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é produção de notícia. Convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são: sistematizar elementos de composição e características do gênero notícia, planejar e produzir uma notícia. E começando com a temática aí que vamos abordar em nossa produção. Uma informação falsa pode ser utilizada para o bem? Você já pensou sobre isso? Uma fake news, uma notícia, uma imagem, um áudio, um vídeo também, que é falso, que não está passando algo real. Ele pode ser utilizado para o bem? Podemos extrair, tirar algo de positivo dessa situação que muitas vezes é feita para prejudicar alguém? E aí, o que você me diz? Eu tenho uma resposta que sim. Nós temos aqui um recorte de uma notícia da BBC News Brasil em que a manchete diz o seguinte: professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Nós temos até a imagem aqui desse projeto em que um professor na cidade de Ourinhos utiliza notícias falsas e ensina ciência para os seus alunos em um curso no contraturno. Uma iniciativa muito ótima em relação às fake news, ensinar os alunos a identificarem o que é falso e o que não é. Muito bom, né? Então temos uma resposta de que sim, é possível utilizar uma fake news para o bem. Vamos agora retomar o que é uma notícia, vendo uma definição com as principais características desse gênero. É um gênero jornalístico que tem por finalidade informar um acontecimento atual através de sequências descritivas e ou narrativas, com linguagem formal, clara, objetiva, impessoal, terceira pessoa, veicula-se principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos ou online. Então, pensando sobre a função da notícia, é trazer uma informação para o seu leitor, informar. Como que ela faz isso? Através de sequências descritivas ou narrativas, de frases, orações que descrevem um acontecimento que é atual, ou então da narração desse acontecimento atual. E ainda, a linguagem dessa sequência descritiva ou narrativa é de maneira formal, clara, objetiva, já que a ideia é informar. Então não deve ser um texto confuso, nem um texto em que traga uma linguagem muito popular, porque o leitor pode não compreender alguma gíria, alguma abreviação se fosse dessa forma. Então é uma linguagem que sim, respeita a norma padrão e sim, ela é uma linguagem acessível, não é só porque está em norma padrão que o leitor vai ter dificuldade, vai precisar de um dicionário, porque até mesmo o jornalista utiliza a metalinguagem. Se ele usa um termo científico, uma palavra que não é muito comum, ele já traz a sua explicação na sequência, porque a ideia, como já dissemos, é informar. Vejamos como uma notícia ela é composta, que partes, que elementos, como é a sua estrutura. Temos a manchete, que pode ser chamada também de título principal. Geralmente é escrita de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Isso mesmo, a manchete ela traz um resumo da notícia, um resumo do tema. A linha fina que vem na sequência, frase ou período sem ponto final que aparece abaixo do título e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. A linha fina também pode ser chamada de subtítulo e tem esse papel. Ela pode ser um pouco mais longa do que o título e traz uma complementação das informações mencionadas lá no título, também para despertar a atenção aí do leitor a respeito da temática que será abordada. Na sequência, a primeira parte, o primeiro parágrafo ou os primeiros parágrafos nós chamamos de lead. Vejamos a definição. É a primeira parte de uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo com 2 linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. Então vejamos, a notícia ela aborda num sistema de pirâmide invertida, onde nós temos o que é mais importante, o que é principal, sendo mostrado, apresentado já no início,
e os detalhes de menor importância no decorrer da notícia. O lead, ele responde a 6 perguntas. Quais são elas? O que, quem, quando, onde, como e porquê. Tudo em relação ao fato que aconteceu, que está sendo informado ali. O que é o fato, quem está envolvido, qual é a data desse acontecimento, o local, como isso aconteceu, um pouco da descrição e por quê, qual foi a motivação desse fato, por que ele se deu. Na sequência, depois dessa primeira parte, nós temos o corpo da notícia, que é a informação propriamente dita, com a apresentação de mais detalhes dos fatos apontados no lead. A apresentação dos acontecimentos se dá sempre em ordem decrescente de importância. Ainda no corpo da notícia, nós podemos encontrar depoimentos, citações de órgãos e de pessoas também, que estão ligados aí, que são especialistas na temática abordada. Seguindo aqui, nós iniciamos o planejamento da nossa produção. Observe esse fato que pode ser comprovado, esse acontecimento. Nós temos aqui a imagem de quem emitiu uma mensagem via Twitter. Nós temos aqui o ator Matthew Lewis, que ele escreveu no seu Twitter: novo filme de Harry Potter com o elenco original começa as gravações em 2020. Ele publicou isso em 2019 e os fãs já ficaram em euforia. Só que não foi bem assim. Essa informação não era real. Então ele transmitiu uma mentira? Talvez. Podemos considerar que seja algo irreal. Mas ele teve um objetivo, porque nessa mensagem aqui, você observou que há um link, e o link era para essas informações a mais a respeito do filme. Só que era uma página diferente que ele queria que os internautas acessassem. Vejamos aqui a atividade número 1, temos mais detalhes sobre esse fato. O que aconteceu? Mensagem falsa por bom motivo. Quem? Matthew Lewis interpretou Neville Longbottom. Quando? Segunda, 25 de setembro de 2019. Onde? Na Inglaterra. Como? Compartilhamento via rede social de mensagens e links sobre o novo filme de Harry Potter. Por quê? Para encorajar as pessoas a se cadastrarem para votar. Isso mesmo. Então aquele link direcionava ao órgão do governo, onde as pessoas faziam um cadastro para poder votar na eleição, a espécie de título de eleitor lá da onde o ator estava. Com base nesses acontecimentos, nessas informações que compõem o lead, você tem a primeira atividade. Com as respostas dessas 6 perguntas, desenvolva o primeiro parágrafo, o lead da sua notícia. Comece!
Voltamos, espero que você tenha pensado aí na construção no início da sua notícia. Tenho aqui uma possibilidade que pode ainda ajudar você com algumas ideias de como construir esse início. O ator Matthew Lewis, que viveu Neville Longbottom em Harry Potter, decidiu trollar os fãs da saga em seu Twitter, nesta segunda-feira 25. No tweet, Lewis anunciou o novo filme de Harry Potter, com o elenco original 2020, junto com a frase "há um link" que não é sobre um novo longa, mas sim necessário para os cidadãos da Inglaterra que precisam se cadastrar para votarem nas próximas eleições. Observou? Nós temos aqui, nessa resolução, um parágrafo que compõe aqueles elementos lá das 6 perguntas do lead, do início, a primeira parte da notícia, as informações principais. Então você se baseia aqui nas informações e constrói o seu primeiro parágrafo. Seguindo com a estrutura da nossa notícia, nós temos a atividade número 2, o que vem depois do lead. Agora, escreva o próximo parágrafo, corpo da notícia, as complementações do fato noticiado. Explique. O link é do site do governo do Reino Unido, o prazo final é 26/11, as eleições são 12/12, retome a real intenção do ator. Isso mesmo. Então, veja agora uma construção em que traga mais detalhes, mais informações dessa iniciativa, dessa postagem do ator. Comece. Retornamos, temos a seguir uma possibilidade também aqui de como construir, elaborar o corpo da notícia, as complementações. Observe. As pessoas que clicam no link anexado sem nem mesmo pensar, presumindo que serão direcionadas ao site da franquia para terem acesso a maiores explicações, mas não é o que acontece. O link, se você clicar nele, o levará ao site do governo do Reino Unido, onde você pode se registrar para votar. O prazo para se registrar para votar nas eleições de 12 de dezembro no Reino Unido é hoje. O ator estava apenas tentando fazer com que as pessoas se registrassem para votar. Observe a construção. Nós temos a ideia dos verbos no presente. Por quê? É uma notícia, é algo que você deve pensar que é no momento. Isso aconteceu recentemente. Então observe a presença do hoje, a presença do verbo ser no presente e dos demais verbos também. Tente sempre colocar tudo isso
no presente. Atividade número 3. Agora, escreva mais alguns parágrafos, corpo da notícia, tratando das consequências de uma notícia falsa. Aborde a possível reação dos fãs, locais e internacionais, se todos acreditaram na mensagem, se fosse um hacker o autor da mensagem. Comece. Voltamos, confira uma possibilidade também de continuação dessa notícia. Embora muitos fãs americanos se sintam um pouco traídos, o filme que eles queriam não está realmente acontecendo e eles não podem participar da votação. De qualquer maneira, a maioria dos fãs está apoiando a iniciativa. Eles entendem que votar é importante e aprovam tudo o que for necessário para que as pessoas reconheçam isso. Não está claro quantas pessoas realmente pensaram que estavam clicando nas notícias de um novo filme de Harry Potter. Esperançosamente, algumas pessoas se registraram para votar. Muitos provavelmente não se deixaram enganar pelo tweet, mas estavam curiosos para saber para onde ia o link. Se alguém tivesse hackeado a conta de Lewis, pois um link pode copiar dados pessoais, um tweet como esse poderia ter causado muitos danos. Então temos uma complementação ainda de consequências, né? Que os fãs podem ter achado dessa iniciativa. Alguns gostaram, alguns ficaram decepcionados, já que não é um filme, né? E alguns aprovaram a ideia que valeu a pena essa brincadeira, porque ele não queria causar danos, e sim incentivar para uma ação que é votar, escolher o líder do país. Atividade número 4. O título deve chamar a atenção do leitor e resumir a notícia. A linha fina acrescenta informações ao título. Elabore um título e uma linha fina para a notícia produzida. Então, sobre essa temática dessa mensagem disseminada pelo ator, que título nós podemos dar e também que linha fina? Pense.
Voltamos, que possibilidade de título e linha fina temos? Um que resuma, a nossa notícia. Ator de Harry Potter engana fãs com notícia falsa sobre o novo filme da saga. Matthew Lewis usou a situação para falar sobre as eleições da Inglaterra. Isso mesmo, se você observar, nós temos um título que resume o que aconteceu e o subtítulo completa, traz uma informação a mais sobre essa mensagem que enganou os fãs. Com certeza, você deve ter outras ideias para a manchete, para a linha fina, para a elaboração do lead, do corpo da notícia, enfim, da notícia como um todo. O que temos aqui são sugestões, possibilidades que podem incentivar você, motivar e até mesmo despertar uma nova ideia para completar essa atividade. Seguindo, nós temos aqui um Pensando Juntos. Toda notícia ela vem acompanhada, ou na maioria, traz uma ilustração sobre a sua temática. Nós temos aqui essa imagem, e pensando juntos, essa foto-legenda poderia acompanhar a notícia, sim ou não, e por quê? Nós temos a legenda, Daniel Radcliffe e Matthew Lewis em Harry Potter, foto reprodução. Então nós temos aqui uma imagem do filme. Se a mensagem, se a notícia tratam de uma enganação a respeito de um novo filme, sim, essa imagem de um filme anterior pode acompanhar a notícia. Então nós temos já até a justificativa, é relacionada à temática, então ela serve como ilustração. Ou também, o próprio tweet, um print, um recorte da mensagem que o ator divulgou pode ilustrar essa notícia, pode acompanhar essa notícia mostrando que esse fato é real. Mensagem falsa do ator. Novo filme de Harry Potter com o elenco original começa as gravações em 2020. Vale a pena até colocar aí a tradução dessa mensagem do ator junto com a imagem para o leitor ver também. A imagem traz uma leitura mais rápida do que a notícia em si. Como avaliar, como ver se a sua produção está adequada à proposta? Vejamos. O título é curto e objetivo? B. O lead responde a 6 perguntas? C. Nos demais parágrafos são apresentadas outras informações ao leitor? Há uma imagem relacionada ao fato? Ela está acompanhada de legenda? A linguagem é objetiva e impessoal? O vocabulário é adequado? Os tempos verbais e a pontuação foram empregados corretamente? Então verifique essas informações aqui, se elas têm a resposta sim, quando você finalizar a sua produção. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Retomamos os elementos de composição do gênero notícia, planejamos e produzimos uma notícia. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!